expondo a sã doutrina. Então, boa tarde aos homens e boa tarde às mulheres. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versos 31 e 34. Amém? E como sempre, antes de orar, ou antes de começar, vamos fazer uma oração. Vamos ter reverência para com as conversas paralelas. Vou pedir para que Mateus faça a oração inicial. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse espaço, ó Pai, que nos tem dado, ó Deus. E também, ó Pai, pela tamanha gente, ó Deus, que veio escutar, ó, a tua palavra ontem. Infelizmente, a maioria não veio, ó Deus. Mas se for parar para pensar, que era só um grupinho, uma hora entre os meninos, a palavra agora, temos espaço agora melhor para escutar, ó Pai. Obrigado, Deus. Que o Senhor guie o estudo, que Cauã vai nos dar, e que o Senhor esteja comigo, Deus. É isso que eu lhe peço. Em nome da mãe de Jesus. Amém. Então, hoje é o quinto dia, quer dizer, hoje é quinta-feira, o quarto dia, e nós estamos estudando sobre o Evangelho, que tem 4 pontos, e todos já sabem, né? Mas eu vou ter que repetir de novo, né? Criação, queda, redenção e consumação. Creio que deu para memorizar. E hoje nós iremos ver a consumação. Então, Mateus 25, versos 31 a 34 diz assim: Olá, seja bem-vinda. Então diz assim a palavra do Senhor: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus é conhecido como o sermão profético de Cristo, ou discurso escatológico, que vai falar sobre as últimas coisas, sobre o fim dos tempos, os últimos acontecimentos. E o fim dos tempos, ele começa quando Cristo vem. E nós estamos no fim do fim. Muitas profecias da Bíblia já foram assim praticamente quase todos cumpridos. Quase todos. Porque havia profecias que eram somente para aquela época, para o tempo de Cristo, profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e as profecias que ainda vão se cumprir. Mateus 25,
verso 31 a 34. E Cristo ele proferiu esse sermão quando ele estava no templo, quando ele estava saindo do templo. Então os seus discípulos vão mostrar as pedras do templo, porque era um templo muito bonito. Mas Cristo ele profetiza que aquele templo será destruído, e foi destruído no ano 70. E é importante nós também ficarmos atentos aos sinais do fim dos tempos. E nós podemos ver, primeiro sinal, a mentira, está nos versos 4 e 5 do capítulo 24. Segundo, guerras, fomes e terremotos, versos 6 a 7 do capítulo 24. E também no Evangelho de Lucas fala que haverá epidemias, doenças. Alguns podem até pensar, mas essas coisas não já aconteceram? O mundo sempre foi assim. Sempre houve guerra, fome, terremotos. Mas, na verdade, essas coisas elas irão acontecer de modo mais intenso. É como um parto, quando a mulher ela vai ter um filho. Vem as contrações, vem uma dor, aí para. Aí depois vem outra, aí para, dá um tempo. E essas dores vai aumentando gradativamente. É desde que as profecias elas vão se cumprindo. E terceiro sinal, perseguição, o verso 9. E sempre houve perseguição, desde o começo da igreja primitiva até o dia de hoje. Nosso país é livre. Nosso país é livre, mas tem outros países como a Coreia do Norte, que fica na Ásia, que não é livre. País ditador, ateísta, que odeia Deus. Se você andar com uma Bíblia lá, já era, você é preso e morto. A perseguição, sempre haverá perseguição. E outra, versos 10 a 11 irá falar também da apostasia e das heresias. Falsos profetas e também pessoas se desviando da fé. Alguns dos sinais. Vamos tentar um pouco mais rápido. E também a Bíblia fala que a violência irá aumentar, a iniquidade irá aumentar e o amor de quase todos se esfriará por causa da maldade. Mas em meio a esses sinais sempre haverá a pregação da palavra de Deus. Sempre. Muito embora tenha muitas heresias. E também haverá uma grande tribulação, que eu não irei dar muitos detalhes. E quando chegar perto dessa grande tribulação, em que o povo de Deus será perseguido, Israel, que também é o povo de Deus, e também a igreja que será perseguida. Quando tiver no fim do fim, Cristo ele vai vir. E o verso que nós lemos, ele fala assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo. Ele continua: e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Cristo, ele não somente veio como um profeta, como aquele que anuncia a palavra de Deus. Ele não foi somente um homem, um mestre. Ele não foi um sábio. Ele não foi aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não foi somente isso. Ele não foi somente um bom homem. Ele não foi somente um servo sofredor. Ele também se assentará no seu trono. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o juiz de toda a terra.
No trono te assentas e julgas retamente. Salmo 9, verso 4. Verso 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Quando Cristo vier, a sua igreja será arrebatada. Ou, se ele não vir, todos nós iremos morrer, mas iremos estar diante do trono de Deus, todos. Do primeiro homem, começando de Adão, até o último homem. Todos serão reunidos na presença de Deus, na presença de Cristo. Todos estarão diante do tribunal de Cristo. Porque o homem está ordenado a morrer somente uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Não existe purgatório, reencarnação, que você morre e depois vai ter que você iniciar outra vida. Não existe isso. Não existe universalismo. Todos não serão salvos. Não existe aniquilacionismo ou o sono da alma. Isso é heresia. Morreu, acabou. Também não existe. Todos estarão diante do trono de Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Romanos 14, 12. E cada um de nós prestará contas diante de Deus, das suas palavras. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Digo a vocês que no dia do juízo, todas as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Nós iremos responder diante do tribunal de toda palavra que nós falamos, seja palavras boas ou ruins, seja palavras que nós falamos pensando voluntariamente, ou palavras que nós falamos e nós não pensamos. Falamos só de boca para fora, por falar. Nós prestaremos contas diante de Deus de tudo aquilo que nós fizemos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Práticas. As pessoas que mentiram, que roubaram, que vivem na prostituição, todas elas prestarão contas diante de Deus. Pessoas que mataram as outras, semearam discórdias, criaram facções, divisões, quixas, disputas, que vivem para esse prazer, para o mundo, para o aqui e agora. Todos prestarão contas diante de Deus, todos, de todas as práticas, feiticeiros, idólatras, todos. E João, ele diz lá em Apocalipse: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. É como se abrisse uma tela e Deus vai mostrar tudo o que você fez naquele último dia. Será aberto livros, chamados livros memoriais. Vai estar tudo o que você fez lá. Seus pecados serão lidos. Não há nada oculto que não seja manifesto, disse Cristo. O mar entregou os mortos que nele haviam, ressurreição. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Cada um de nós prestará contas diante de Deus de tudo que nós fizemos, seja de coisas boas, seja más.
e também prestaremos contas de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que passou em nossos pensamentos. Nada há de oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas 8:17. Porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. Tudo. E qual será o destino dos ímpios? Verso 41 do capítulo 14. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 25. Tu falou 14. Ah, é? 25, verso 41. E a doutrina do inferno é algo que não é muito falado nas igrejas, infelizmente. E o inferno é a separação da presença de Deus. Não que Deus ele não esteja no inferno, ele está lá. Acontece é que ele não será tão favorável com você. Cristo, ele vai vir. Ele é juiz. Ele vai vir para esmagar cabeças. A capa dele está manchada de sangue. Ele vai vir para exercer juízo sobre a terra. Ele julga os povos com retidão e o mundo com justiça. E também haverá graus de punição. Alguns no inferno eles sofrerão mais do que os outros. E isso é determinado pelo grau de conhecimento. Se você conhece mais a palavra de Deus, mas você viveu em rebelião contra essa palavra, então você irá sofrer mais do que aquelas pessoas que nunca conheceram o Evangelho. O inferno é um lugar de tormento. Isso eu estou falando de acordo com Lucas capítulo 16, versos... Esqueci. Verso 19 a 31. Que fala sobre o rico e o Lázaro. E outra coisa, no inferno a memória não será tirada. Todos os dias que alguém pregou para você, todos os dias que alguém deu algum folheto, alguma mensagem, que convidou para você ir para a igreja e você não foi, ouvir a palavra de Deus, lá no inferno você vai se lembrar de cada momento. Você vai se lembrar dos louvores que tanto você odiava, das pessoas que oravam por você. A memória não será tirada. Isso é um grande tormento. As pessoas estarão conscientes no inferno. Também não haverá misericórdia nem alívio. Não adianta orar. É tarde demais para pedir perdão a Deus. O momento de pedir perdão a Deus é agora. O momento de misericórdia é agora. E no inferno não haverá alívio. Não haverá uma gota de água que o rico pediu. Não haverá alívio. Será o sofrimento do começo ao fim. A chama que não se apaga e o verme que não morre. E a duração. Quanto tempo você vai ficar lá no inferno? Os ímpios, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, até mesmo pessoas religiosas. Elas ficaram lá um ano? Alguns dias, semanas, horas. Elas ficaram lá por toda a eternidade. Para sempre. De nunca mais sairão. Nunca mais. Mas o céu é um lugar bem melhor. Assim como nós sonhamos que o céu ele seja melhor, assim também o inferno é bem pior do que possamos imaginar.
qual será o destino dos salvos. Vinde, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós receberemos corpos glorificados, corpos perfeitos. Tanto os que vão para o céu receberão esses corpos que serão perfeitos, quanto os que vão para o inferno também receberão corpos perfeitos, corpos indestrutíveis, que não serão destruídos, não serão aniquilados, serão glorificados. E todos os que vão para o céu estarão diante da presença de Deus, diante da presença favorável do Senhor, desfrutando da bem-aventurança. Eles também serão livres do poder do pecado. Não haverá tentação para nos coagir a pecar contra Deus. Não haverá nada de mal lá no céu. Será um lugar de consolo. Não haverá doença, morte, e também as crianças poderiam brincar com os leões. Então, você é uma pessoa que ainda não conhece a Deus, para finalizar. Se você ainda não é salvo, então guarde essas 3 coisas. Primeiro, que você está condenado ao inferno. Segundo, que Cristo morreu debaixo da ira de Deus naquela cruz para salvar você. E terceiro, arrependa-se dos seus pecados e deposite a sua confiança em Cristo, para que você seja perdoado e salvo. Se você é ímpio, você é alguma pessoa desviada, que abandonou o seu primeiro amor, que se apostatou da fé, então volte para Ele. Volte antes que seja tarde demais, porque Cristo ele está vindo e Ele está às portas. E agora, você é cristão? Isso aqui não foi... Eu não preguei isso aqui para dar medo, mas para que nós possamos nos examinar. Você crê em Deus? Você é salvo, regenerado? Então, viva em vigilância, em oração, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Cresça em santificação, então lute contra o pecado, contra as suas paixões, contra os seus maus desejos, os seus maus pensamentos. Lute contra você mesmo. Declare guerra contra o inferno. Porque eu sei que Satanás, ele não está nada contente disso aqui. Isso aqui. Ele não está contente. Produza frutos dignos de arrependimento. Mostre que você é verdadeiramente salvo. Seja sal da luz. Seja sal da terra e luz do mundo. E também pregue o Evangelho, para que mais almas sejam salvas. Amém? Amém. Então vamos orar e finalizar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua graça e Tua misericórdia, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a vigiar em todo momento, sabendo que Cristo, Ele virá para julgar vivos e mortos, salvar aqueles que creram em Ti e condenar aqueles que rejeitaram a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor salva e o Senhor condena. O Senhor é bom e justo. Obrigado, Pai, por cada jovem que veio aqui ouvir Tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, na fé e nos santifica, Pai, dia por dia, para que nós possamos aguardar o dia do Senhor, irrepreensíveis, diante da Tua presença. E nos leva, Pai, para nossas salas e por fim também para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Deus abençoe a todos.